Atenção, emissoras da rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o programa Campos em Debate. Pensando a cidade e o município que queremos. A apresentação, Cássio Peixoto. Muito bem, estamos de volta aí com Campos em Debate. A gente está aqui todo sábado trazendo para vocês, conversando com vocês e falando sobre a cidade, conversando sobre a cidade que a gente quer pra gente, é a cidade que a gente está pensando pra gente. Sempre aqui à minha esquerda, estava na direita, agora está na minha esquerda, sempre aqui à minha esquerda, meu amigo Wanderson Gama. Tudo bem, Wanderson? Tudo bem, Cássio Peixoto. É melhor a gente estar na esquerda, né? Com certeza. Sempre que à minha esquerda, é sempre batendo de frente com quem vem de direita, entendeu? Boa tarde, companheiro Léo Zanz, companheiro histórico de militância dos movimentos sociais aqui em Campos aqui. Companheira Virna, que eu tô... Mirna, né? Mirna, que eu tô tendo o prazer de conhecer agora. Pois é, o Léo Zanz e a Mirna estão aqui hoje para falar sobre o mês de novembro, o mês da consciência negra. A gente está fechando agora, acho que hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30, então a gente está fechando aí o mês da consciência negra e a gente vai falar sobre a consciência negra. Lembrando aos nossos amigos ouvintes, você vai aparecer ali, se você quiser comentar, eu hoje estou atento, vou comentar ali. Apareceu ali no Facebook na telinha, eu vou comentar. Pode falar que eu vou comentar ali. Companheiro Carlão, a Graciete, o pessoal que tá aparecer ali para comentar, eu vou comentar sim. E lembrando, antes de mais nada, a gente começar esse papo sobre o mês da consciência negra, lembrando aos senhores que não existe consciência humana, viu? Começar ali, viva o dia da consciência humana, não existe isso não, tá bom? E vou falar logo isso é racismo, viu? O dia da consciência humana, isso não existe, tá bom? Postar vídeo de Morgan Freeman também não vale. Eu botar vídeo de Morgan Freeman, nada disso. Vamos começar então falando com meu amigo de longa data aqui, o Léo Zanzi. Tudo bem, Léo? Tudo bem, boa tarde a todos, a todos os ouvintes. Gostaria muito de agradecer e fazer uma saudação a esse programa que tem proporcionado debates de alto nível, né, num viés e num olhar de pensar a sociedade a partir da construção coletiva, a partir do povo, a partir da proposta que vai de encontro com os interesses da população, da sociedade e não com o interesse dos burocratas, né? Exato. Então é uma saudação muito especial a todos. Isso, tá? Aí, fala pertinho. E, enfim, a gente está aqui para fazer esse debate, debater o racismo no Brasil, é mostrar as vísceras desse país, né? E o quanto esse país foi perverso em inviabilizar a dignidade ao povo negro a partir de práticas das mais cruéis possíveis, né? Foi um processo de escravidão de 388 anos que deixam marcas profundas nesse país, né? Então, fazer um debate sobre a questão racial é de fato você poder enfrentar os problemas que o Brasil hoje vivencia. Então não tem como subverter isso. Qualquer proposta que vem no sentido de minimizar a questão do racismo é tentar subverter a ordem do desenvolvimento do país. Daqui a pouco a gente vai falar também do novo presidente da Fundação Palmares, né? Da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, o nome dele? Sérgio Camargo, o nome do rapaz. Boa tarde, Nina, tudo bem? Minha apresentação, né? Isso, normal. Eu sou Mirna, sou estudante da Universidade Mirna de, perdão. Mirna de Almeida. Mirna de Almeida. Estudo na UENF atualmente. Faço licenciatura em Química, estou aí tentando entrar. Na verdade, eu já estou há um tempo no mercado de trabalho da área de educação. E estamos aí para contribuir com o debate, integrante do Coletivo Negro dessa universidade desde 2015. Tô vendo aqui o seu brinco, Deus é uma Mulher Preta, que é uma parte de uma letra do Emicida. Sim. Né? Ele fez aquela música dele pra mãe. Pra mãe dele. E pra mãe dele, falou assim, Deus era uma mulher negra. Emicida é um dos caras aqui que eu acho que devia ser uma das personalidades do ano, de 2019. Só por conta do álbum que ele fez. Mas só por conta do álbum que ele fez, ele devia ser personalidade do ano. Mas eu queria que vocês falassem, vamos aproveitar que está em voga, essa nomeação do Sérgio Camargo, Sérgio Camargo o nome dele, para a presidência da Fundação Palmares, que o Sérgio Camargo sempre foi muito ativo nas redes sociais e sempre foi um cara
que se mostrou de direita, liberal, etc. E tal, mas sempre muito reacionário. Ele chegou ao ponto de dizer que racismo no Brasil não existe. Lembrando que o Sérgio Camargo, para quem não está vendo, que não conhece, o Sérgio Camargo é negro. O Sérgio Camargo é negro. Entendeu? Não é negro não retinto, não é negro retinto. É negro. Entendeu? E ele disse que o racismo não existe, que é tudo mimimi, é bobagem e tal. E essa é uma pérola. Que a escravidão foi boa para os descendentes. Porque hoje a escravidão foi muito boa para os descendentes. Eu não sei o que falar. Olha, pensar... A gente tem que lamentar, né? Foram 388 anos de escravidão. Foram 388 anos de escravidão. Isso quer dizer praticamente 4 séculos de estagnação, de sofrimento e de exploração. Nós somos um país com esse perfil. E para algumas das práticas da escravidão está o estupro, né? Eu acho que foi muito comum a prática de estupros nesse período da escravidão. Nós hoje somos um país miscigenado a partir de estupro de mulheres e crianças negras. Para além disso, todo o castigo que foi imposto ao povo negro durante todo esse tempo. Então, assim, você tentar minimizar e desviar o foco para algo que foi tão central e tão determinante para os indicativos sociais que estão no Brasil hoje, né? Que o IBGE mostra e naturalmente até a gente há um questionamento de que os números também vão para além disso, sabe? De como o negro está com déficit na questão da educação, na questão do acesso ao saneamento, no acesso à habitação. E lá, naturalmente, por conta de uma herança de 388 anos de escravidão, de estagnação e de exploração. Eu tô me lembrando que você está falando de exploração, estagnação. Eu me lembrei das palavras do deputado federal Daniel Silveira, que é aquele... ele acho que ele é PM, ou era PM e tal, e se elegeu graças àquela brutalidade que eles fizeram lá, que quebrou a placa da Marielle e tal. Ele disse esses dias, ele falou alguma coisa sobre negros e disse que na placa, a placa, um deputado quebrou a placa lá do Carlos Latuf, que era a atividade que estava acontecendo no Congresso, a charge do Carlos Latuf, pregou, e o Daniel Silveira foi lá, não, tem que quebrar mesmo, porque isso aí não acontece não, e a gente não pode ter pena. A frase que ele utilizou foi: a gente não pode ter pena de qualquer pretinho que tá aí, que é bandido, a gente agora tem pena, não pode não. Isso já dá uma amostra do que essas pessoas sempre foram, porque o Brasil é um país racista, é um país misógino, é um país homofóbico, dá uma amostra do que sempre foi. E essas pessoas agora parece que elas têm um salvo-conduto, parece que elas se veem representadas nesse governo, nessas pessoas, e aí parece que abriu a porta do inferno. Sai todo quanto é tipo de preconceito, tudo quanto é tipo de arbitrariedade acontece porque na verdade sempre teve aí. Sabe? Elas sempre estiveram por aí, né? É exatamente isso. Eles estão com liberdade judicial, inclusive, porque a gente sabe que o nosso judiciário ele é conivente com todas essas atitudes, seja ele em todos os âmbitos. É responsável também pela maioria negra em todos os nossos presídios, né? Que é o quarto país com a maior população carcerária. E hoje eles têm, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, pessoas, governantes, que respaldam toda essa fala e todas essas ações deles. Eles são respaldados pelo governo. O Vano, você vai me lembrar, eu vou falar uma frase, você vai me saber de quem foi. Na época da construção, não, vamos construir escolas para não construir presídios, né? E hoje deu no que deu, né? O que acontece? Eu acho que a gente... o problema do Brasil, de forma geral, né? Eu tenho costume com essa frase de forma geral, né? O problema do Brasil é que a gente observa que nunca houve um processo de ruptura de fato com o passado. Nós somos uma sociedade em que as coisas vão se dando, né? A elite vai fazendo os seus acordos por cima
né, sem incluir a base da sociedade, e aí vão empurrando todas as suas mazelas para frente, sem de fato fazer um acerto de contas, né, e aí isso passa pela questão ideológica, isso passa pela manutenção de uma ideologia que permeia a sociedade, né, da forma pior possível. E aí a questão do racismo, que a gente está incluído nesse conjunto de ideias arcaicas, né, que continuam sendo em voga, né, e ditando as normas de convivência da sociedade. E em períodos de pujança econômica, como a gente viveu até uns anos desse atrás aí, principalmente depois daquele período da ditadura, né, que aí teve o processo da Constituinte, né, parece que as coisas se tornam mais amenas, mais resolvidas, mas continuam na base da sociedade, no subterrâneo, né? E aí, no momento de agudização de conflito social, que aí os conflitos sociais, eles vêm à tona em função de problemas econômicos, como esse que a gente vive agora. Vou dar um exemplo na Alemanha nazista. A Alemanha, população lá que apoiou toda aquela arbitrariedade, né, tinha como... A questão da economia da Alemanha no período foi um dos grandes motivadores, né, para alimentar todo o conjunto de arbitrariedade e de absurdo que foi cometido. É o caso da gente aqui no Brasil, né? E nesse momento agora que a gente vive, isso acaba alimentando e vindo à tona tudo aquilo que a gente tem de ruim, né, que a sociedade tem de ruim, que está camuflado, né? A gente acaba voltando a trazer à tona. E aí o que acontece? Quando a gente tem... É bom a gente frisar o seguinte: as pessoas, a gente acha que o problema, que aí acaba sendo uma discussão daquela do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro, né? Porque se já as pessoas estão se sentindo assim, porque o governo está estimulando, mas o governo foi eleito por essas pessoas. Então, na realidade, é a ideia que a gente tem, como o Leandro Carnal fala, no Brasil profundo, né? Que alimenta as nossas ideias, né, e a nossa cultura de forma geral, que determina esse tipo de comportamento. E aí o fundamental que eu acho é o seguinte: isso não é jargão, né, não é frase de efeito. O problema é a educação. Eu acho que a educação é o fundamental para a gente estar minando de verdade esse conjunto e estar evoluindo até nas consciências, né? E aí é um problema que está posto, porque a gente fica... um processo de evolução da educação e da cidadania depende de vontade política e social, né? E é fundamental também mas é fundamental, por outro lado, para avançar, né, a cidadania e o processo social. E aí a gente fica numa situação que... Eu ia dizer isso aqui, porque eu estou convencido já, não só sobre esse problema, como vários outros, que a solução é a educação. Só que aí a gente cai naquele problema, né? Não é só a educação formal, dos bancos escolares, etc. Porque você tem um monte de gente aí, racista, vagabundo, misógino, escroto, gente ruim, gente da pior espécie, que é médico, que é engenheiro, que é, como dizia... Também. Professor. Então, assim, e até de ciências humanas. Pois professor. Então a gente chega assim, o problema é educação? Também, mas o problema é cultural. Sim. Sabe? O problema é cultural. Eu acho que está enraizado ali, né? Eu acho que a gente chega em 2019 com um cenário muito ruim. Catastrófico para a população negra. Naturalmente, de positivo é o fato de a gente ver muitos setores da comunidade negra se organizando para fazer esse enfrentamento. Agora, a gente pensar a estrutura de Estado, a gente pensar o que foi desenhado para que a gente revertesse todo esse quadro que esses séculos todos de retrocesso que não foi imposto, era fundamental que o Estado cumprisse um papel muito diferente do que vem cumprindo hoje. Muito pelo contrário, hoje a gente tem um Estado que simplesmente vem ratificar e legitimar todas as práticas racistas que foram postas até agora. Se a gente for pensar, a gente elegeu um presidente que disse que o filho dele jamais casaria com uma negra porque o filho dele teria educação.
Então a gente Foram tem, bem educados, né? então a gente tem hoje no poder aquilo que mais simboliza boa parte da população brasileira, do que pensa a população brasileira, de que somos pessoas que temos que estar subjugadas. A própria declaração do promotor que disse que qual é o nome do promotor? Está aqui, ó, José Aurélio, que disse essa semana agora numa escola de universidade de direito, de que o problema da escravidão aconteceu porque os índios não queriam trabalhar. Que os índios eram preguiçosos. E são até hoje, inclusive. Não quero ser escravizado, galera. Joga a luz pra trabalhar de Os graça. índios são preguiçosos. A ideia foi essa: os índios são preguiçosos, não gostavam. Aliás, você acabou de me lembrar isso. Eu me lembro que nos livros de história, agora me lembrei disso agora. Nos livros de história, quando a gente é quinta série, quarta série, é isso que está lá. Os negros vieram porque os negros trabalhavam. Os índios eram preguiçosos e não trabalhavam. Os índios não gostavam de trabalhar, não eram bons para o trabalho, aí deixaram para lá. Não dá para a gente escravizar os índios, eles não conseguem ser escravizados. Mas então a gente vai ter que exportar. Uma grande problemática é exatamente eles usaram a palavra trabalho. Isso. Não era trabalho, era uma exploração. Exatamente. Os índios não queriam ser explorados. Os negros que aqui vieram para ser escravizados nunca quiseram também. Também, é lógico. A diferença foi, eles foram retirados de suas terras. Eles foram retirados de pessoas, eles foram retirados da sua cultura, impedidos de praticar tais. Inclusive hoje são impedidos. Estamos ainda em 2019 com esse mesmo debate, tentando ainda sobreviver. Então, e mais o impedimento de língua, porque eles foram literalmente misturados, para impedir que houvesse diálogo entre eles e uma organização. Essa escravidão não foi algo, vou trazer alguém aqui, vou colocar para trabalhar. Não, foi muito bem pensado. Ninguém atravessa o oceano sem um plano. Existe um plano traçado para o trabalho escravo, que aqui chegou, mas não houve um plano pós-escravatura. A gente fala igual a mesa que a gente participou, uma das seleções comentou que a gente teve a assinatura no dia 13 da princesa. Mas o dia 14 ninguém pensa. E o próximo dia? Como foi a vida de todos esses negros que cá ficaram, que foram escravos a vida toda, a maioria nasceu escrava. E ainda tem um debate que, se a gente entrar nesse debate, não vai terminar hoje, é sobre a princesa. É sobre essa bondade toda da princesa. Não existe bondade, foi puramente política. Essa bondade da princesa. O que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar, a Mirna está colocando, ninguém pensou no dia 14, mas eu acho que a gente tem que retroagir um pouco. Na realidade, as coisas, por exemplo, hoje a gente tem um problema social grave no Brasil, de desigualdade social, dos países com a mais iníqua distribuição de renda do planeta. E isso começou e isso recai em grande parte sobre a população negra, né? Agora, como a Mirna colocou, ninguém pensou no dia, e o dia 14 como é que foi? Mas antes, a abolição foi em 1888. Mas, por exemplo, se aboliu praticamente de formalidade. Porque o que acontece? Se a gente pensar que em 1850, né, saiu a chamada Lei de Terras, que limitou o acesso da população ao principal meio de produção de riqueza na época, que era a terra, e aí você limita, né, o acesso aos meios de produção. E aí lá na frente você liberta um conjunto de mão de obra que estava trabalhando de graça e joga no mercado sem condição de prover o seu próprio sustento. E aí muitos ficaram até lá mesmo nas fazendas lá que tinham sido libertos lá. Não tinha para onde o que fazer. Continuaram trabalhando lá. Sim. Então não é. Campos é exatamente isso. Foi a última cidade, né? Sim, Campos foi a última cidade do Brasil. Então antes de pensar o após, tem que pensar o antes. Como que foi o processo, esse processo de construção, que na realidade não foi por bondade. Não, foi uma luta travada por todos os negros, por todos os escravizados em todo esse período, em que só foi visto de uma certa forma mais política, quando brancos entraram também pensaram, gente, eles são gente. Yes. Então, talvez não seja tão interessante ter pessoas, nossa, talvez eles tenham um pouquinho de alma que nos foi negada aí. Tem isso dele. Agora, se a gente trouxer pra cá, pro quintal da gente,
Tem um dado que eu peguei na semana passada. A maioria da população negra de Campos está em Guarulhos e na periferia. E a violência mata por semana em Campos, mais ou menos em média, 6 pessoas, 6 jovens por semana, em média. Uma faixa etária muito específica. Exatamente. E a maioria negra. São muito específica. E a maioria negra. A gente vive um estado de genocídio no país, né? A gente vive um estado de genocídio e boa parte desse genocídio praticado pelas forças de segurança do Estado, que referendada pela parte da sociedade, pelo poder público, determina e vê, sabe, o alvo a ser atingido a partir do CEP e da cor. Isso é muito grave, porque não dá o direito desses jovens sequer, sabe, serem produtivos, viver a vida, ter suas vidas ceifadas e pela mão do Estado. Isso a gente e pensar isso é pensar a perpetuação do processo de escravidão. Porque a escravidão ela foi referendada pelo Estado. E aí, com apoio de grandes setores, como a igreja, sabe? Todas, inclusive. Né? Todas. Então, a gente pensar que algumas práticas hoje, elas são perpetuadas a partir da força do Estado. As práticas de tortura hoje, elas ainda existem nos porões dessas delegacias. A gente sabe como é que são conseguidas confissões que às vezes nem são confissões de fato. São socorro, uma tentativa né? de parar. A confissão acaba sendo um pedido de socorro para evitar mais tortura. Então, é muito grave o que a gente vive hoje. É muito grave. Você sabe que o país é racista, que o Estado é racista, que ele tem práticas racistas. Quando você encontra, por exemplo, como eu encontrei esses dias, ali ao lado eu estava estacionando ali ao lado do shopping da 28 de março ali. E 2 PMs que estavam ali fazendo uma ronda, seguraram um rapaz que era lavador de carros. Mas por segurar, ele estava passando ali, alguém parou, ou um morador, alguém, eu acho que foi ele, parou. Sentou o rapaz lá. E tá o rapaz sentado, falando, não, mas não foi eu, não fiz nada, não sei de nada, não estou sabendo de nada. Não tinha nem acusação. Assim, ele não roubou nada. É porque ele estava ali, sentado, passando. Era o cara errado na hora errada. E era negro, óbvio. Né? Estava ali sentadinho, e estava lá preso. Levaram o cara para a delegacia, sabe Deus o que aconteceu depois. Mas aí você tem isso, mas por que prenderam o cara? Por que levaram o cara? Por que apontaram para o cara? Porque era negro. Porque ele estava lá sentado, que era negro. Não, porque eu sou lavador. E ele falando, explicando, não, eu sou lavador de carro, estou sempre lavando o carro ali, tal. Sabe, mas assim, pontuar fatos um aqui, outro ali, é até também uma forma de romantizar um pouco o racismo. Na verdade, o racismo está em tudo. O Brasil hoje vive essa realidade. Eu, como negro, e atento às mazelas do racismo, eu vejo que o racismo está em tudo. O racismo está eu sair daqui. O racismo está em quem frequenta essa rádio e eu sair daqui, e eu perceber quem está no ônibus e quem está andando de carro, e eu perceber quem está nos bairros onde tem as casas um pouco mais estruturadas, sabe? Está no olhar do policial. O racismo está em tudo. Se eu ligar a televisão agora, eu vou ver o racismo. Então, o que a gente precisa parar é de romantizar. O racismo foi uma prática perversa que impõe as violências mais absurdas às pessoas, os traumas psíquicos sem precedentes, e a gente quer saber até onde o Brasil quer ir com essas práticas. Por quê? O racismo, o que foi colocado no Brasil hoje para o negro, colocou hoje um problema muito sério. Os índices sociais hoje, os problemas que o país tem que resolver por conta de olhar o negro dessa forma, de olhar o negro com o olhar do torcedor atleticano, que olhou para o segurança, que era negro, e falou, olha a sua cor. Essa expressão personifica muito bem o olhar que o Brasil tem para
para o povo negro. E o que a gente falou. Olha a tua cor. É uma coisa que agora está cada vez pior. Porque essas pessoas que antes não falavam, né? Que elas olhavam aquela coisa de, não, dava aquele tapinha, tudo bem e tal, mas eu não gosto muito dele porque é negro. Eles agora não têm vergonha de fazer isso. Eles não têm pudor. Não tem escrúpulo. Se eles tiverem que falar, eles falam, não gosto mesmo, eu não quero, porque é isso. Eles não têm o menor pudor, não têm escrúpulos para falar. Parece que eu tenho a impressão de que abriram as portas do inferno às vezes. Porque o que sai de gente falando bobagem, o que sai de gente vomitando ódio, é absurdo, é incrível. Eu acho interessante, inclusive gosto muito dessa postura dessa galera pós-eleição bolsonarista, porque a gente vê quem está ao nosso redor. Porque antes era ser o preto de estimação, e muitos deles nem sabem que é o preto de estimação. Até porque, como é que você vai identificar isso se até então você acha que é uma relação de amizade? Sim. Você tá entendendo? É aquela história do grupo. Não, no grupo. Não, nós temos o nosso amigo aqui que é negro. Eu até tenho um amigo negro, né? Exatamente. Então você vê a reação das pessoas, vê o seu círculo de amizade, o meu círculo de amizade nesse momento, nesse período, reduziu e aumentou. Porque eu tive contato com pessoas que antes eu nunca imaginei que tivessem pensamentos mais humanizados. E pessoas próximas a mim me surpreenderam por uma quantidade de merda que fala. Pois é, já pode falar. Já foi. Pode falar. Falei, quando, né? aquela história que a gente fala assim, não, mas a sua tia, ela não é fascista, ela foi enganada. Não, meu amigo, olha só, a sua tia é fascista sim, entendeu? Ela é fascista sim, sempre foi, na verdade, entendeu? Ela estava enganando vocês, mas ela é fascista sim, entendeu? Sua tia é fascista, seu tio é fascista, aquele primo que você tem também é fascista, entendeu? Todos eles, todo mundo, porque essa turma parece que estava ali enclausurada, parece que estava no armário, né? Aí agora saiu, abriu o leque, assim, soltou todo mundo. O que acontece? O Léo colocou agora há pouco aqui um aspecto que é bom a gente pensar, né, que é a questão da legalização por parte dos aparelhos de Estado. Né? E aí, só um parênteses, porque a gente, às vezes, na semana passada eu estava falando sobre isso aqui no programa passado, valoriza muito o arcabouço jurídico legal, não, porque está de acordo com a legalidade, tá show, né? E aí a gente superestima, né, a infraestrutura, a estrutura do Estado, né, por meio, por exemplo, do aspecto jurídico, tá de acordo com a legalidade, com a lei, tá show. Então, se a gente pensar, por exemplo, que toda essa prática que a gente está colocando aqui, né, ao longo da história do Brasil, e principalmente até antes de 1888, era legalizado pelo Estado, era legal. Né? Era legal, mas não era justo, não era ético. Então, não é o fato de ser legal, ou que isso aí, ou seja, a lei não é suprema. Né? A lei é o reflexo de uma sociedade. E aí o que acontece? De um tipo de sociedade, né, que legitima e dá legitimidade a um tipo de organização social. E aí onde que eu queria chegar? Quando o Léo falou em relação à legalização dessas práticas por parte do Estado, né? Isso mostra como que é fundamental, e aí o Estado também é o reflexo de uma sociedade. Né? Na realidade, o Estado ele acaba cimentando e refletindo o tipo de sociedade que está estabelecida. E aí a gente, por exemplo, lança luz, né, para os setores populares, no sentido de se organizarem, para tomar os aparelhos de Estado. Eu fico vendo algumas colocações de não, a gente não tem que se envolver com determinado tipo de com a prática política, estrito senso, política, né? Mas eu acho que é um equívoco, porque o Gramsci mesmo colocava o Estado como uma relação social, né? Então no sentido, é fundamental que os setores que não estejam organizados e representados nos aparelhos de Estado se façam representar, porque é através dos aparelhos de Estado que se cria, por exemplo, também,
né, a questão da cultura, como a gente colocou aqui, que legitima isso. É a cultura que passa pelos livros didáticos lá, que coloca lá que os índios não queriam era trabalhar. Né? Isso é ratificado pelo Estado. Isso eu tô falando da década de 80. E aí, o regime que a gente vive, né, o Estado capitalista, ele acaba traduzindo tudo isso, né? É isso aí. E é determinante a questão da exploração do homem pelo homem e tal. E o negro que vem com 388 anos de escravidão e que a sociedade... O setor de poder tem esse olhar para o negro, da submissão, que acha que o negro tem que ser submisso, que está ali para servir, entendeu? A expressão, olha a sua cor, do torcedor do Atlético Mineiro, sabe, diz muito bem, vou repetir, é o que o Brasil, o olhar que o Brasil tem para com o negro. E aí, quando a gente fala de legitimar, é preciso que haja políticas que sejam de fato emancipatórias, que sejam de fato revolucionárias para romper com o estado de coisa que está colocado. Então, a gente pensar quando a gente está falando da educação, a gente pensar uma educação, a gente tem que pensar numa educação de fato revolucionária, de uma educação que respeite a cultura de todo o povo brasileiro, a diversidade de todo o povo brasileiro, que abra um debate sobre a inclusão social, a redistribuição de terra, a redistribuição de renda. E a gente também política nenhuma que não vá de encontro a isso vai conseguir romper com o que está colocado, vai de fato ser determinante para a mudança de estrutura. Então, não basta política de cotas. É preciso política de cota, é preciso política de como viabilizar a permanência desses estudantes na universidade. Entendeu? É preciso pensar numa política de universalizar o acesso dos estudantes da escola pública às universidades. É exatamente isso que eu ia falar. Entendeu? Agora. A gente está falando de educação e tem que falar. Você precisa garantir o acesso dessas pessoas às escolas, desde a educação básica até a educação, até o ensino superior. Né? Você precisa. Isso é para que a gente tenha instâncias de decisão, setores que realmente tenham representação popular. Porque se a gente for olhar, por exemplo, para o corpo jurídico, o que essas aberrações que procuradores, defensores ficam por aí verbalizando o tempo todo, é o perfil, a gente vê, nada mais do que uma estrutura racista jurídica, uma estrutura de poder que para manutenção do racismo. E isso naturalmente se reflete no martelo do juiz, numa sentença, de como olha um processo, sabe? É preciso romper com tudo isso. E quando você fala assim, vamos manter esse estereótipo racista, não, mas não é racismo. Você mantém o status quo, eles querem manter aquele status quo que é racista. Mas para ele, não é não. Isso aqui, nós somos todos iguais, né? Vem de novo de encontro aquele problema que eu falo. A religião virou um problema. Vem de encontro aquilo. Não, mas na Bíblia está dizendo que somos todos iguais. Que Deus não faz distinção de pessoas. Não sabe? Foi eu que bati aqui. Foi eu que bati aqui. Eu sempre bato aqui. Que Deus não faz distinção de pessoas. Que somos todos iguais. Mas se você pegar a Constituição, na Constituição está lá. Somos todos iguais perante a lei. Isso não existe. Isso não existe na igreja. Isso não existe na vida. Exato, isso não existe na vida. Porque está aqui na Bíblia está dizendo, na Constituição está dizendo, só que na vida isso não funciona. Se nós pensarmos que boa parte da população hoje pensa que a sociedade, que a comunidade negra, ela está aí para servir, para ser assassinada, para não ter acesso à educação, para não ter acesso à moradia. Como você falou, para servir. Tá. Se a gente for pensar para além de sermos diferentes, nós fazemos questão de ser diferente. Sabe? Nós somos diferentes na cor da pele, nós somos diferentes dos nossos costumes, nós somos diferentes da nossa cultura e queremos ser muito diferente desse pensar de sociedade. Sabe? Por isso que é um choque pra gente quando a gente vê um negro na Fundação Palmares reproduzindo. Mas a gente sabe que ali há uma questão de interesse pessoal, de capitalizar em cima
desse discurso, de como você pensar e angariar na sua figura pessoal, sabe? E o problema é esse, é você pensar na sua figura singular, né? A gente tem que pensar numa sociedade como um todo. E quem pensa numa sociedade como um todo, com distribuição de renda, com democracia, sabe? Vai pensar numa sociedade a partir de acesso para todo mundo, de distribuição de renda, de redistribuição de terra. A gente tem que fazer esse enfrentamento. A gente vive num país, e a gente vive num município hoje, sabe? Que o racismo foi determinante, sabe, para as periferias estarem sofrendo as mazelas que têm sofrido, de nossos jovens serem assassinados, sabe, o desemprego está, sabe, de uma forma, se no Brasil está em campos mais ainda. Se você e aí você tem esse governo de estado, esse governo municipal em estado letárgico, sabe, que coloca esse município em estado letárgico, e quando você coloca o município no estado letárgico, os setores mais pobres, onde está localizada a população negra, são os que mais sofrem. Porque quando o município, sabe, não viabiliza as verbas para os hospitais, e esses hospitais fecham suas UTIs, e as pessoas estão morrendo por falta de UTI, essas pessoas, na maioria esmagadora, são negras. E você tem, por exemplo, além do governo, você tem uma Câmara inoperante. Você tem uma Câmara de Vereadores inoperante. Porque você tem a Câmara que está ali para legislar e para fiscalizar o governo. E você tem uma Câmara inoperante, que é uma Câmara que está toda ligada ao governo. Por quê? Tem um monte de gente pendurada no governo, um monte de cabos eleitorais desses vereadores pendurados no governo. Então, por isso, eles não falam nada. E outra, esses dias eu estava vendo, que ilustra muito bem o que você está falando, um dos vereadores falou assim, temos que resolver um problema crônico na Peninca e tal, tem que ver isso. Eu pensei, deve ser a água ali, né? Que negócio da água ali, que a Peninca enche d'água o tempo todo. O grande problema crônico da Peninca, os moradores reclamavam muito, era porque tinha muito pedinte na Peninca. Não, porque tem muito pedinte, muito mendigo, e ele foi específico ao dizer que tinha muito pedinte na Peninca. Tinha muito pedinte ali. E os moradores da Peninca estavam ali chateados, né? Chateados, aborrecidos, porque estavam sendo, né, incomodados pelos pedintes. Então o problema não eram os pedintes. O problema não era a população que estava ali, de baixa renda, na linha da miséria. De zero renda. De zero renda, de baixa renda. De zero renda, na linha da miséria pedindo. O problema não era aquele ali. É o incômodo que gera. O problema era o incômodo que gerava para os moradores da Peninca. Os moradores não podiam ser incomodados. Esse que era o problema. Vamos resolver. Não vamos resolver aqui esse pessoal, não. Vamos resolver aqui os moradores. Aí limpou, tirou. Não sei o que eles fizeram. Tirou, limpou, acabou. Feito isso, agora tá aí, a Peninca tá aí para você. Tá resolvido. Tá resolvido. O que fizeram com essas pessoas, não tem um programa de renda mínima, não tem um programa de proteção social, não tem. Essas pessoas não têm. E a grande maioria dessas pessoas é negra. Aliás, a grande maioria do Brasil é negra, a grande maioria da cidade de Campos é negra, a maioria da população de Campos é negra, a maioria do Brasil é negra. Mas a maioria da galera na universidade não é negra não, tá, gente? Tem que ser. Gente dar, né? Isso. Vou chegar nisso, mas isso aí não é verdade não. Saiu agora, né? Que a gente tem 50 mais 1% de população negra dentro das universidades. Foi dados do IBGE? Dados do IBGE. O problema desses dados, vou te cortar um pouco, é só que eles levam em consideração a entrada dessa galera. Então, a gente tem em lei, realmente, 50% reservado para cotas. Eles usaram esses 50% de cotas como se fossem todas raciais. Porque eu sou do Universo ENF. E o Universo ENF, a gente tem 4 cotas diferentes. É cota racial, é cota social, cota de deficiente, cota militar. Sim. Ainda tem a cota indígena, para filhos de militares. Cota militar? Tem. Na UENF? Sim. Existe isso? Se eu estiver falando besteira, mas da última vez quando eu entrei, ela tinha. Mas não é da UENF, né? As universidades têm isso, né? Sim, todas as universidades têm cota militar? Tem, para filho de militar. E por que diabos o filho de militar precisa de cota?
porque eles têm tudo. Não, eu queria saber. Se alguém puder me dizer, eu queria saber. O negro eu entendo, a cota social, óbvio. Mas a cota social só existe porque existe a cota negra. E a primeira pauta do movimento negro foi a cota racial. Esse diabo, essa cota militar, eu não sabia. Eu queria saber, eu queria entender. Se eu tiver algum militar aí, filho de militar, que pode me dizer, eu não entendi. Aí, como estando ali na universidade, a minha turma em si, nós somos atualmente, na turma hoje, que eu faço, tentando formar, sair desse lugar, somos 3 negros de 9 alunos. Qual é o curso? Licenciatura em Química, que já não chega muitos ao final. Dos que entraram comigo, nós somos 5, que ainda permanecem na universidade, tentando terminar, finalizar com esse diploma. Porque e tem todas esse as detalhe, salas, tem esse detalhe. Sim. Você entra. Mas muitos não permanecem. Para você permanecer é uma dificuldade muito grande. É um troço muito pesado. Inclusive, a gente passou um tempo, 2015, que foi quando o Estado começou a ter os primeiros problemas financeiros, nós passamos 4 meses sem receber. Sem bolsas, né? E eu literalmente dependo dessas bolsas para morar aqui, porque meus pais não conseguem me mandar dinheiro. Eu fiquei devendo aluguel. Inclusive, né, foi, de certa forma, não me mandaram embora, porque a pessoa do locatário foi extremamente gentil com a situação e parcelou a minha dívida. Eu terminei de pagar minha dívida, inclusive, ano passado. Foi o ano que eu consegui quitar as dívidas acumuladas desde 2015. Então, a gente está permanecer nessa universidade em Campos dos Goytacazes, que é uma cidade relativamente barata. Muitos estudantes estão aqui porque não é tão caro de viver, de sobreviver, exatamente por isso. E ainda assim, não é fácil. A gente, aí, como o amigo falou, é a questão da educação. Eu sou professora de formação de nível médio e estou formando professora de licenciatura em Química. A gente chega na sala de aula, que eu trabalhei no licenciatura em Química, né? Licenciatura em Química. Eu já estou da área de exatas, não é nem na área de humanas que você consegue encontrar um público maior negro. Não, porque... A área de exatas já é um pouco mais difícil. Não, porque o que acontece, quando eu perguntei o curso, porque aquilo que a gente colocou aqui, quando a gente questiona as estatísticas, porque é isso que eu falo, por exemplo, o problema, e aí isso joga luz para algumas questões, por exemplo, a estatística, por exemplo, que ela tem condição de chegar minimamente na leitura da realidade, até de questões de fatores sociais. Mas, por exemplo, o problema é como você usa a produção daqueles dados, né, para poder... Pode servir para um lado e para o outro. Quando, por exemplo, você pega os dados lá de quem entra. Sim. Isso vai produzir um tipo de... Aí você vende isso como realidade. Né? Quando o ideal seria pegar o dado de quem está saindo lá. Isso já é um ponto. O outro ponto, por exemplo, essa população está em que curso? Porque está no curso de licenciatura em Química. E aí, isso funciona para as pessoas de forma geral. Né? Os cursos menos procurados, os cursos que de menor status, né? Que são culpados pela população pobre e negra e os excluídos de forma geral. E aí, por exemplo, nos cursos lá, os cursos de Direito, os cursos de Medicina, os cursos de Física, os cursos de Bacharelado em Química, né? Aí já é uma outra forma de você conter também, de você manter a exclusão social. Não, tudo bem. Dá acesso, dá ensino superior, mas bota lá na licenciatura, bota lá no curso de Geografia, bota lá no curso de menos procurados. Entendeu? E dentro desses dados a gente ainda tem a fraude. Porque nós temos brancos entrando em cotas negras dentro das universidades. Tem. Na nossa cidade, na nossa universidade, nós temos esse caso, vários, na verdade, e que não há uma... Como você vai frear essa situação até então? Existe um debate dentro da universidade, inclusive nós, o Coletivo Negro, estamos dispostos a entrar nesse debate, né, dentro da universidade há um tempo. Mas e aí? Como é que a gente fica? Esses 2 jovens negros ainda estão, quando entram, ainda estão entrando nos cursos. E muitos deles não finalizam. Aí querem voltar novamente, questão de educação. Eu trabalhei no PIBID assim que eu entrei aqui, que era uma forma de renda, inclusive, para me manter aqui na instituição, que é uma das bolsas oferecidas pela CAPES, que até então existia na UENF. Eu trabalhei em 2 escolas, com perfis completamente diferentes de rede pública. A primeira escola que eu fui foi a Nilo Peçanha. É uma escola preta, com proex armado dentro da escola, com cara de delegacia, com cara de carcerária. A próxima escola foi a João Pessoa, que já era uma escola mais próxima aqui da Pelinca. São Caetano, João Pessoa. São Caetano, então,
Você via alunos negros, você via alunos pobres, mas a maioria não era negra retinta. Você vê a diferença de como... E não tinha o PROES dentro daquela escola. Raramente tinha problemas de violência e esses problemas nunca foi... minha filhada estuda lá, e nunca foi preciso violência para coibir esse tipo de coisa. A educação realmente naquela instituição funciona a nível municipal, na verdade, a nível estadual, relativamente muito bem. No Nilo Peçanha, não. A gente tinha um ar de caos, os professores tinham medo, os alunos estavam constantemente agressivos, só que eu, enquanto apenas bolsista, que eu não era professora. Aí que está a diferença da relação. Eu não estava avaliando aqueles alunos, eu estava tentando auxiliar. Então, conversando com esses alunos, eu via pessoas iguais a mim, tentando alcançar alguma coisa, mas totalmente desmotivados. Eles achavam que o máximo que eles iriam conseguir é sair com um diploma ali daquele ensino médio. Isso, alguns deles, na verdade, nem tinham essa pretensão. Eu só estava ali porque tinha que estar, a mãe obrigava, porque ainda tinha pais que queria que os filhos fossem para a escola. Então, assim, a gente está vendo uma escola de maioria negra que as perspectivas de futuro deles já são menores. E a outra escola também pública, com um perfil menos pesado, vamos dizer assim, a maioria desses alunos, enquanto eu trabalhei, todos eles pensavam em nível superior. Poucos que não pensavam. E já tinha gente que já estava fazendo pré-vestibular, e já tinha gente que já estava indo para o IFE, que estava fazendo pré-vestibular no IFE, na UENF. Então, são perfis diferentes. Então, quais são os alunos que estão entrando em campus? A UENF não são os alunos de campus. Você, campista, entra na UENF, você não vê alunos dessa cidade lá dentro. Eu sou de Porciúncula, eu vim do interior do estado. Minhas companheiras, na verdade, do movimento, uma é de Talcara, a outra é da cidade do Rio. Muita gente de Minas, do Espírito Santo. De Campos. Quissamã tem um ônibus que traz alunos pra cá. Macaé também. Mas os próprios alunos de Campos, infelizmente, não estão entrando na universidade deles. Eu tenho que fazer isso. A gente está terminando. Nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para o Léo fazer suas considerações finais. Depois a Mirna, o Wanderson, para a gente poder encerrar. Eu penso que é preciso que haja resistência e mobilização. É preciso que a sociedade se organize para enfrentar o que está colocado. Aquilo que a gente almeja quanto sociedade, a gente não vai ter desses caras, desses burocratas que estão aí para pegar esses dados e com a lógica capitalista de como lucrar com esses dados. E acho que a gente tem que... E os estudantes deram uma prova muito forte disso, de como eles estão na defesa de uma escola pública, de uma escola de qualidade, na contramão do que pensa o governo. E a gente tem que fazer a defesa da educação e da escola pública, porque é um instrumento fundamental, além de outros, mas é um instrumento fundamental da gente intervir até mesmo nas questões que pauta a questão racial nesse país. E pensar uma educação de qualidade é uma educação onde garanta o acesso, garanta a permanência, que tenha uma escola fundamental, sabe, de ensino médio, que seja uma escola que dê condição, sabe, para quando chegar na universidade, esses alunos estarem preparados para esse processo, porque o que a gente vê muito pelo contrário. Eu andei em algumas escolas esse ano, sabe, para pensar, as escolas fundamentais, principalmente as escolas fundamentais aqui em Campos, sabe, estão em estado caótico e de um momento assim que é fundamental para a formação, entendeu? Então o apelo que eu deixo aqui é para que a gente não deixe só na mão das figuras, das representações políticas. É preciso mobilização popular. Eu acho que alguns países da América Latina têm demonstrado isso, a força da mobilização popular, para que as riquezas sejam tratadas de forma mais democrática. Mirna, por favor, fecha pra gente, então, junto com o Wanderson. Eu queria agradecer, na verdade, essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre esse universo, universidade, e principalmente quando o povo, mulher negra nesse lugar, num curso extremamente difícil de finalizar, não é tão difícil de entrar, mas é bem difícil de finalizar, estamos aí tentando.
E tô aberta mais, não só a mim, mas como todas as minhas amigas, Carol, Jéssica, que já tá na luta aí há um tempo. Importante trazer nomes para aqui. Sim. Eu quero colocar os nomes dessas minhas companheiras. Com certeza. Que inclusive são as que me sustentam aqui nessa universidade. Se não fosse esse coletivo, essas pessoas próximas a mim, provavelmente eu seria mais uma que teria desistido. Entendeu? Então, é isso. O meu agradecimento a elas. Provavelmente elas estão aqui acompanhando. A minha família, que apesar de financeiramente não poder ajudar, ela sempre esteve presente em todos os momentos bem complicados. É isso, eu vou passar a palavra, porque parece que a gente já tem tempo. Ih, já acabou. Nosso tempo já acabou, inclusive. Fecha pra gente. Eu queria dizer que agradecer pelo debate, foi muito boa a conversa. Dizer que o programa, a proposta é essa mesmo, vai continuar aberto, a gente vai ter outro momento de conversa aqui, apesar da brevidade do tempo, né? Queria dar uma boa tarde ao pessoal que estava acompanhando a gente, que saiu dos nomes, os nomes saíram ali, que estava acompanhando a gente ali na rede social. Né? Queria a Neinha, o Marcelo, Josué, Luiz Henrique, né? O pessoal que está acompanhando aí, que não vai ter condição de falar o nome de todo mundo. Dar uma boa tarde à população de Campos, que é o principal, o programa é feito principalmente para ela, né? Para a gente estar discutindo e a sociedade sob uma outra perspectiva. Uma boa tarde para os servidores municipais, o pessoal do Hospital de Guarulhos, o Ferreira Machado, da Guarda, da Educação. A gente que está vivendo com esse momento agora difícil, mais uma vez, né, de anúncio do prefeito de parcelamento do 13º, e dizer que a luta continua, né, e é isso. Vamos lá então, a gente volta no sábado que vem, meio-dia, com mais um bate-papo aqui, com mais um debate sobre temas pertinentes à nossa população, sobre temas que a gente quer discutir e debater com você. Forte abraço para você, semana que vem a gente está de volta. Você acabou de ouvir o programa Campos em Debate.